Olá, bom dia, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar de paratletismo. O esporte adaptado, o esporte paralímpico, né, ele é, na verdade, várias modalidades, né, que foram adaptadas pensando aí nas necessidades das pessoas com deficiência ou que nasceram com deficiência ou deficiências que foram adquiridas aí através do percurso da vida, ao longo da vida. E o que é importante a gente entender? As adaptações que são feitas, né, dentre as modalidades, né, dentro das modalidades, ela tem o objetivo puro e simples de atender a necessidade daquelas pessoas. Então, quando a gente pensa, né, na forma, por exemplo, que nós podemos fazer a adaptação de uma atividade, é muito importante a gente entender assim, qual é a dificuldade que a pessoa tem. Como eu posso adaptar a modalidade sem descaracterizar essa modalidade para atender, né, para facilitar, vamos dizer assim, não é facilitar, porque não vai ficar fácil, para atender realmente a necessidade dessa pessoa, tá? Para que seja possível para ela, por exemplo, a execução. No atletismo, quando a gente fala do atletismo paralímpico, a gente percebe uma coisa que é assim, as modalidades, né, as provas, elas têm pouquíssimas alterações, na verdade, né, de adaptação para que as pessoas possam executar. Por quê? Porque, como a gente já falou, vem falando desde lá do começo, né? O atletismo é uma modalidade que trabalha com movimentos naturais. E o que acontece com movimentos naturais? São movimentos que a pessoa aprende a fazer, né? Até instintivamente. E daí vem o atletismo com a sua técnica, com o estudo, né? Biomecânico e tudo mais, kinesiologia. E, e desenvolveu, né? Ao ser considerado esporte e tal, a ciência começa a desenvolver a técnica, começa a desenvolver meios e métodos de treinamento para busca da excelência dentro da modalidade. Então, no atletismo a gente tem corridas, saltos e arremessos. Atividades que estão presentes na vida do homem desde que o homem é homem. Né? Então, isso aí a gente já falou tudo em aulas anteriores. Mas o que é importante quando a gente fala do para-atletismo? Né? Então, eu vou começar a compartilhar o material e a gente vai conversando, tudo bem? Um momentinho só que eu vou fazer o compartilhamento aqui. Já foi, né? Então, olha lá. É esse. Achei. Já apareceu para vocês? Bom, o que acontece é assim. Deixa eu ampliar. Ué,
Não está abrindo a apresentação? Está pensando. Bom, vamos lá. Quando a gente fala, quando a gente fala então, né, dentro, né, da ideia do paratletismo, a gente começa entendendo o seguinte, ó. O atletismo é conhecido como um esporte democrático. A gente já viu isso, né? Temos diversas provas que vão atender, né, as preferências das pessoas. Então, o praticante de atletismo ele tem muitas possibilidades de se adaptar às atividades, né, às modalidades que estão em jogo no atletismo. E essa adaptação, né, por exemplo, se eu sou um cara mais forte e tal, não tenho todo aquele porte atlético, mas tenho muita explosão e tenho muita força, né? Eu posso ir para o arremesso, lançamento. Se eu sou mais longilíneo, né, é indicado para mim que eu faça, por exemplo, salto em altura. Então, avaliando, na verdade, né, as características da pessoa de força, de resistência, eu posso ajudá-la, né, a escolher ou posso direcionar, né, de uma forma mais segura, mais tranquila, como ela vai ou em qual modalidade, em qual prova ela pode se dedicar mais, né, e ter aí um rendimento melhor, tudo bem? Então, olha lá, ele possui, né, provas que podem ser praticadas por pessoas nas mais diversas condições físicas, de todas as idades, qualquer gênero, individualmente ou coletivamente, com afinidade para diferentes capacidades físicas, como a gente estava falando, né? Então, atividades de força, de resistência, de velocidade. Além, né, das possibilidades de regras, equipamentos e instalações. Então, dessa forma, é, o, outros esportes nem todos podem, né? Nem todos podem, não, nem todos conseguem, né, dar essa oportunidade a todas as pessoas. Então, essa é a ideia do atletismo, né? Fazer as adaptações e ajudar as pessoas com com muitas variedades de deficiência. Então, tem pessoas com deficiência física, mental, visual, e o atletismo consegue estar presente e estar ajudando. Aí, olha só, o que acontece é o seguinte, um negócio que é muito importante. O atletismo, ele é bastante como que eu vou dizer, diverso quando a gente fala dessa classificação funcional. Todas as vezes que a gente fala de um esporte competitivo, de um esporte paralímpico, a gente sabe que essa classificação funcional, essa categorização da modalidade, ela é bastante importante porque, bom, vamos lá. Quando eu submeto os atletas, né, quando eles participam aí dessa classificação funcional, eu consigo dividi-los em grupos, né, que têm aí a mesma qualidade de mobilidade, né, a mesma classificação funcional do grupo para que a competição fique mais equilibrada. Então, por exemplo, se eu colocar, né, todas as pessoas com deficiência para competir uma mesma prova, sem a classificação funcional, sem, por exemplo, avaliar um dos itens que é a mobilidade dessa pessoa, eu estaria cometendo um erro e sendo injusto,
né? Quando a gente fala dessa eficiência, por exemplo, da mobilidade do deslocamento. Então, vou lá por uma prova de 100 metros, uma pessoa que tem um deslocamento, uma mobilidade muito comprometida, com uma outra que tem aí uma perda de 20% da mobilidade, mas ela tem outra deficiência. Por exemplo, ela é amputada e usa prótese, né? Ao se adaptar ao uso da prótese, o que ela vai perder da mobilidade, né, é bem menos, é uma perda muito menor, por exemplo, que uma pessoa que nasceu com uma má formação congênita das pernas e não usa prótese. Entende? Então, não seria justo colocá-los para competir a mesma prova dentro da mesma categoria. Então, isso é muito importante. Aí, o que é a classificação? Né? A classificação funcional, ela apresenta parâmetros para organizar os competidores em grupos mais homogêneos. Por exemplo, deixando um atleta cadeirante numa categoria de um atleta andante, que está numa categoria diferente de um atleta com deficiência visual. Então, a gente começa a perceber, né, a seriedade e a importância, né, a seriedade do esporte paralímpico, do atletismo paralímpico, e a importância dessa classificação funcional para deixar, né, para deixar, não, desculpa, para fazer com que o esporte ele seja muito mais adequado, muito mais justo e honesto para quem participa, ok? Então, conforme as necessidades dos atletas, né, são permitidos os usos de equipamentos auxiliares. Então, vamos lá, a cadeira de rodas, as próteses, tudo, mas isso tudo depende do quê? Da classificação funcional. Então, dentro dessa classificação, são estabelecidos até esses equipamentos auxiliares que eles vão usar. Por exemplo, eu conheci um atleta, né, que conheci não, eu vi esse cara treinando lá no NAS, quando a gente foi fazer a visita ao NAS, e era um corredor que tinha uma deficiência física no braço, tá? O que que acontece? Essa atrofia que ele tinha no braço não permitia, por exemplo, que ele, ao fazer a saída baixa, ele colocasse as duas mãos no chão, né? E ele tinha um prejuízo, né, bem grande do equilíbrio durante o deslocamento por causa dessa deficiência dele no braço. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, né? Olha, a gente vai trabalhar hoje com corrida de velocidade e tudo mais. Então a gente vai começar a fazer trabalho de coordenação de braço e tudo mais. As pessoas viram e falam assim, professor, mas por que que eu vou aquecer o braço, vou preparar o braço, fazer musculação, coisas assim, se eu vou correr, né? O que que o braço faz aí de importante, vamos dizer, na hora de eu correr, eu uso a perna. O braço, ele está, ele é responsável por pelo menos 30% do resultado final de uma corrida, de velocidade principalmente. Por quê? Porque a coordenação do braço, né, a coordenação do movimento do braço na corrida, né, ajuda muito no equilíbrio. E isso influencia no resultado do final da corrida. Então a gente precisa entender isso. Aí, o que esse atleta usava
de equipamento, né, por exemplo, para auxiliar a sua saída. Ele tinha um bloco de madeira, né, que ele colocava na linha, do lado da linha, atrás da linha, igualzinho, né, na mesma posição que tem que ficar a mão. Então, o braço que alcançava o chão estava em contato com a pista. O outro ele apoiava em cima desse bloco de madeira. E daí ele fazia a largada baixa. Entendeu? Então, ele tinha necessidade e a adaptação que foi feita foi exatamente essa para que ele conseguisse ter um conforto maior e uma segurança maior, né, na hora de fazer a saída baixa. Então, isso são equipamentos, são possibilidades que são pensadas, né, para facilitar, para auxiliar aí o desenvolvimento da prova. Mas durante a prova, durante o movimento da corrida, não tem nenhuma outra adaptação de regra, por exemplo, né, para eles, né, nesse caso desse corredor. E por que que isso não acontece? Porque não existe uma necessidade evidente de fazer essa adaptação. Se ela fosse presente, se essa necessidade evidente fosse presente, também, né, de acordo com a classificação, também seria promovido, vamos dizer assim, essa adaptação para atender a necessidade desse atleta ou desse grupo de atletas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala disso, né, então todos, né, eles devem seguir as recomendações, né, todos os equipamentos devem seguir as recomendações do Comitê Paralímpico Internacional e esses recursos podem ser usados também, né, os cordões de ligação, por exemplo, entre o guia e o atleta, entre o guia e o corredor cego, os sinais sonoros e até o guia em determinados casos, né? Então, um corredor cego, ele precisa de um guia, né, para estar o acompanhando durante o percurso e indicando para ele os caminhos. Agora, tem algumas regras, né, que precisam ser respeitadas, tanto pelo, por exemplo, no caso do corredor que vai com guia, tanto pelo corredor como pelo guia, né? Uma delas é, o guia nunca pode ultrapassar o corredor. Então ele tem que fazer todo o percurso do lado ou atrás do corredor. O corredor que vai estar liderando. Normalmente eles ficam ao lado, ok? Então vamos lá. Explore a galeria, né, para conhecer um pouco mais das modalidades paralímpicas do atletismo que a gente teve, né, aqui durante os Jogos Paralímpicos de Verão na Olimpíada de 2016. Então vamos lá. Corridas de paratletismo. As adaptações realizadas durante as provas, né, como próteses para os amputados, as cadeiras de rodas específicas de corrida para os cadeirantes e os guias para os deficientes visuais, são realizadas de acordo com a necessidade apresentada pelo atleta. Beleza. Então a gente tem essas adaptações, né, já instituídas, já criadas e tudo mais. No entanto, essa criação prévia, vamos dizer assim, essa adaptação prévia das modalidades, não encerra a possibilidade do surgimento de novas adaptações. Tudo vai depender do quê? Da quantidade, né, ou da necessidade que surgir, uma necessidade emergente. Então, por exemplo, uma nova deficiência, né, não uma nova deficiência, mas assim, um número expressivo de uma deficiência que ainda não tinha aparecido ou atraído, vamos dizer assim, muitos atletas, e de repente isso começou a acontecer, mas como essa deficiência ela não estava, vamos dizer assim, presente, né, nesse quadro das modalidades adaptadas, então faz-se, né, cria-se a necessidade
de uma nova adaptação para atender a necessidade desses novos competidores, tudo bem? Aí a gente fala assim, ó, no salto em distância, o objetivo é saltar o mais longe na caixa de areia. Nas provas de salto em altura, os atletas devem conseguir ultrapassar o sarrafo, apoiado sobre dois suportes. Alguns atletas com deficiência visual usam o chamador para saberem a sua localização em relação à pista de corrida para impulsão. Então, por exemplo, aí está uma foto de um atleta cego fazendo salto em distância. Aí as pessoas às vezes ficam, né, pensando como que ele consegue, né, acertar a tábua de impulsão e tudo mais, se ele é cego, se ele não enxerga. A gente sabe, e a gente já viu isso anteriormente, né? Quando a gente faz a técnica do salto, uma das coisas que a gente desenvolve com o atleta é exatamente, né, essa orientação espacial dele muito bem desenvolvida com esse objetivo, né, de realmente ele se localizar na pista, né? E quando a gente faz a aferição ou a medição, né, a mensuração da, da distância da marca que ele corre para atingir a tábua na maior velocidade possível, existe uma medida, né? Métrica mesmo. Você pega uma trena e mede quantos metros da tábua ele tá, ou ele conta em passos, em pés. O atleta ele vai dar um jeito de garantir que essa marcação que ele criou para si próprio, né, é uma marcação que vai fazer a diferença, que vai ajudá-lo muito quando ele for fazer a prova. E mesmo assim, eles usam o chamador, né? O chamador é uma pessoa que enxerga, né, dentro dessa ideia, né? Igual falou ali, a pessoa usa uma cadeira de roda, né, para os que não são andantes, e eles não podem estar na mesma categoria, por exemplo, do andante, como foi falado. No esporte adaptado para os cegos, a gente fala, né, que eu tenho cego e eu tenho as pessoas, né, que são videntes. Mas não é o vidente de tentar adivinhar o futuro, são as pessoas que enxergam, né? E esse chamador é uma pessoa que enxerga e ele vai ficar falando, conversando e tal, né? Na verdade, falando, né? Ele fica gritando mesmo, para que o atleta saiba onde ele está, para que o atleta consiga correr em direção à pista. E normalmente o chamador ele fica próximo da tábua de impulsão. Então, quanto mais alto está o chamado, né, o som que é emitido por esse chamador, o atleta sabe que mais próximo da tábua de impulsão ele se encontra. Então, daqui a pouco é a hora dele fazer o salto. Tudo bem? Aí, quando a gente fala das provas de lançamento e arremesso, para amputados, né, depende do tipo de amputação, depende do tipo de prótese que ele usa. As adaptações elas são muito mais relacionadas à mobilidade, né, ao deslocamento que o atleta faz para ganhar impulso e velocidade e com isso aumentar a potência do arremesso, né, do que qualquer outra coisa, porque a regra nesse caso não muda. Agora a gente está vendo na foto uma lançadora, né, de dardo cadeirante. E se vocês olharem bem, a cadeira dela não tem encosto. Por que será que não tem encosto? Né? Ela é adaptada dessa forma, sem encosto, exatamente para garantir uma maior mobilidade
do tronco dessa atleta e do braço da atleta para que ela consiga ganhar mais amplitude de movimento para fazer o lançamento. Então, diferente, né, por exemplo, dos ditos normais, que correm, né, se deslocam em relação à área de lançamento, e ao ganhar essa velocidade do deslocamento, eles transferem, né, essa força e essa velocidade para o implemento. Então é lógico que o implemento vai mais longe. Né? Aqui, dentro do esporte paralímpico, essas adaptações de mobilidade de tronco, né, um aumento na mobilidade do braço de lançamento, né, dessa alavanca do braço de lançamento, auxilia, né, nessa velocidade, nessa força que é gerada para que o atleta consiga lançar mais longe. Então, olha lá, os discos e os dardos são implementos utilizados nas provas de lançamento, né? Aqui ainda no lançamento faltou o martelo, não só disco e dardo, né? E além, né, da tradicional esfera metálica, que é o peso que é usado na, na prova de arremesso. Então os atletas lançam, né, as massas, né, também chamadas de clube ou de bastão. O arremesso da massa é considerada a prova adaptada para quem, porque não há uma versão, né, dela no atletismo normal, né, no atletismo que não é o paralímpico. Então, o que que acontece? Na verdade, a gente faz o seguinte, a gente tem a ideia de algumas possibilidades, né? É, dentro do atletismo que ajudam ainda mais, né? As pessoas a se sentirem inclusas, né? A estarem inclusas no trabalho, ok? Então, o atletismo paralímpico, né? É praticado por homens e mulheres com deficiência física, visual e intelectual. E os profissionais de educação física, né, para conhecer essa modalidade, é importante, né, a inclusão das pessoas, tanto no sistema de ensino quanto nas práticas sociais. Então, para a gente falar aí de atletismo paralímpico, né, a primeira coisa que a gente precisa, eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui só para conseguir falar melhor. Eu gosto de ver, né, quando vocês estão aqui, isso é importante para mim. A gente começa com a ideia de eu tenho que conhecer, eu tenho que entender, eu preciso muito saber fazer o trabalho, né, de, de inclusão social, eu tenho que entender o que é essa inclusão, eu tenho que entender, além da inclusão, eu tenho que entender do esporte e ter a criatividade, né, e a disponibilidade também de fazer essa adaptação, de promover, né, essa, essa possibilidade pro meu aluno, para esse deficiente que está comigo, de, como eu vou dizer, fazer, né, a modalidade. Então, esse deficiente conseguir se adequar, tá? E o que que é esse se adequar? É ter a possibilidade de fazer a prova
né, da forma mais próxima do real, mas que também atenda, né, a necessidade que ele tem. Então, o profissional de educação física, nesse contexto, ele é muito importante, porque eu preciso que esse profissional, né, ele consiga pensar no outro, que o profissional ele volte a sua atenção toda para o atleta e vá adaptar as formas de treinamento, vai adaptar a execução do gesto técnico, né? E às vezes até propor uma mudança na regra da modalidade esportiva em questão para atender aí a necessidade desse seu aluno, desse seu atleta, tá? Então, Professor, isso é... primeiramente, bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Oi? Não, eu dei bom dia pro Pedro também, que tá na sala. Ah, tá. Eu não falei bom dia primeiro, porque a hora que eu cheguei na sala, você já estava explicando, eu fiquei com medo Sim. de te atrapalhar e você perdeu o Não, sem raciocínio. problema. Deixa eu te perguntar, no caso né, desses atletas, eles demoram, tem uma estimativa de tempo para ele estar preparado para participar de um campeonato, alguma coisa assim, ou não? Olha, o tempo de preparação não varia muito do tempo de preparação dos atletas, vamos dizer assim, ditos normais. Por quê? O que acontece é assim, você tem um nível de dificuldade aumentado em relação a essa adaptação, né, do atleta ao treinamento, ao gesto técnico, a vários fatores, né, na verdade. Mas depende do quanto ele se adapta. Então, muitas vezes a gente vê no esporte paralímpico, é claro que se eu falo do paratletismo, numa competição oficial, numa Olimpíada, para o cara estar lá, ele precisa ter atingido o índice, né? Tem um índice igual tem na Olimpíada normal, tá? Agora, você pega, por exemplo, jogos regionais, outros campeonatos que são feitos para o pessoal com deficiência, né? Para a pessoa com deficiência, você vê muita gente igual, indo participar igual as pessoas participam de corrida de rua, né? Que às vezes nem estão tão preparadas assim e participam, mas com o objetivo de finalizar a prova, com o objetivo de se socializar, de estar próximo a outras pessoas, né? No para-atletismo acontece a mesma coisa. Então, às vezes você vê que o atleta ele não está na perfeita condição física e técnica, né? Respeitando aí as dificuldades que ele tem, né? Respeitando a deficiência que ele tem, mas ele não está na melhor forma dele. Ele vai competir, ele vai lá porque ele quer estar junto, né? Então não tem uma estimativa de verdade Na, do quanto tempo isso vai demorar, tá, depende de sinceramente. cada atleta, né? De cada Sim, aluno, né? é a adaptação de cada pessoa, não tem como a gente precisar isso. Entendi. Tá, Professor, eu vou só dar uma saidinha e já volto, tá? tá legal, sem problema. Então, a gente entende, né, dentro aí do para-atletismo exatamente isso. Os nossos trabalhos. Cadê o negócio? Não, eu tenho que. Exato, aqui. Trabalhos dentro do para-atletismo, eles são fundamentados no quê? Na possibilidade, né, que cada atleta, cada pessoa apresenta para você. Então, isso eu preciso, né, ter em mente, tá? Aí, nossa, aqui acabou. Então,
O que eu quero mostrar para vocês agora é isso aqui, ó. A ideia, né, do paratletismo é exatamente essa. Pedro, eu preciso passar esse artigo para vocês, que eu queria fazer um trabalhinho com você rapidinho aqui. Você sabe meu WhatsApp, não sabe? Peraí. Sei. Eu acho que eu sei. Peraí. Então, vê se você tem ele aí. Manda uma mensagem para mim. Eu vou responder para você, anexando esse arquivo. Ó, tá rápido, hein, moleque? Ah, não, não é você não. Chegou uma mensagem que eu falei, caramba, nem falei. Aí, ó, Pedrão aí. Eu vou anexar ele para você. Deixa eu só ver o nome dele, né? Ah, tá. E daí, a hora que você receber, você confirma e eu falo para você o que a gente vai fazer. Sacanagem, né? Muita calma nessa hora. Chegou aí? Pedro? Chegou. Ah, então beleza. Olha só. Esse artigo, ele é o que está aqui, né, no meu... Vou mostrar para você, ver se é o mesmo. Se eu não mandei o artigo errado. É que eu mandei o artigo errado. Vê se é esse aqui. Classificação funcional no esporte paralímpico. Esse mesmo. Tá. Ele é grandinho, né? Tem 15 folhas e tal. O que eu quero? Pedro, preste muita atenção. Você dançou porque a Viviane saiu da sala. Porque esse trabalho era para vocês dois ao mesmo tempo. Tá? Você vai ler esse artigo agora. E você tem aí, acho que uma meia hora. Você acha que você consegue ler? Bom, usa o tempo que você precisar. Tá? Eu vou estar aqui esperando. Só que hoje a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai inverter os papéis. Você vai ser o professor. Então você vai ler esse artigo e você vai me explicar esse artigo. Entendi. Tudo bem? Tudo bem? Então, boa sorte, pode começar. Enquanto você começa a ler, eu vou ali só buscar uma água e já vem. Tudo bem? Tudo bem. Bom estudo, professor. Já, professor.
Pedro, tudo bem? Já tô aqui de volta. Tô aqui, professor. Já fez? Já pode me explicar? Viviane já voltou? Viviane voltou, não. Eu acho que não. Falta um pouquinho. Então você é sozinho mesmo. Beleza. A hora que você terminar, você me avisa. Tô Tá aqui bom. te aguardando. Tá.
Professor, voltei. Vivi, eu mandei para você aí um artigo sobre a classificação paralímpica, tá? O que acontece? Eu preciso que vocês leiam, o Pedro já está lendo há um tempinho, eu preciso que vocês leiam esse artigo, que agora vocês que vão dar aula para mim. Então, vocês vão me explicar como é essa classificação, tudo bem? Então, daí vai lendo aí, entendendo. O Pedro também está lendo. A hora que vocês estiverem prontos, vocês vão começar a me apresentar. Aí vocês vão complementando, não sei se vocês quiserem conversar alguma coisa, combinar alguma coisa entre vocês. Aí também fiquem à vontade. Tá no seu WhatsApp o artigo. Beleza, professor, vou começar a ler agora.
Professor, Oi, Vi. no caso é o quê? Para a gente explicar o que a gente entende por Vocês, paralímpico. é assim, ó, vocês agora estão assumindo o papel de professor. Vocês vão me ensinar sobre essa classificação funcional, com base nesse artigo. Entendeu? Olha como isso é legal. Entendi. Nossa, professor, você é muito gente boa. Eu também acho. Eu olho para mim no espelho todo dia e falo assim, você é simplesmente o máximo. Gente boa demais. Eu também me acho. Eu pensei em não dar material nenhum para vocês, sabe? Eu ia falar assim, ó, procura aí, pesquisa e me fala, me ensina. Mas eu falei, não, não vou ser tão cruel assim. Porque eu sou quase um anjo. Entendi. E aí, já terminaram a leitura? Podemos começar? Estou na metade, professor. Tá de brincadeira, só 15 páginas, pô. Nossa senhora. Nossa senhora. O Pedro, eu achei que ele tinha dormido, cara. Não, eu tô lendo aqui, mas Professor, eu só estou com um pequeno problema agora aqui. A minha irmã acabou de chegar aqui, que ela veio me ajudar a mexer com o meu TCC. Sei. Oi, peraí, vó. Vai dar um migué no Pedro agora, ó. Pedrão, ficou sozinho, neguinho. Já era. já era. Pedrão, até onde você já leu? Eu já vou, já. Até as classes CP1 e a CP8. Tá. Você quer começar a explicar já e depois continua, ou você vai até o final e... Eu acho melhor começar e depois continua. Então vamos lá. Tinha muita coisa, nossa senhora. Você achou? Eu achei. Que isso? Impressão sua. Vai lá então, pode começar. Então, no caso, né, professor, são utilizados critérios de avaliação de classificação funcional, né? No caso, para evitar a questão de alguém ter vantagem ou desigualdade ali, né? Certo. Essa classificação, ela é feita por idade, sexo, né, também, tá? Essa classificação, para deixar mais, como posso falar? Tem vários objetivos, como promover que outras pessoas com deficiência igual ou muitas vezes pior, um pouco melhor, né? A questão assim da classificação dessa pessoa seria participe, né? Sim. Já ocorreu até problemas de ter muita gente, falta de gente, né? Já chegou a ser cancelado por causa disso, né? A primeira vez que ocorreu esse tipo de classificação, tá? Foi em 1940, né? Que, no caso, foi desenvolvida, né, para pessoas com lesão na medula, né? Certo. Mas como, assim, era lesão parcial, lesão total da medula, né? Só que como essas pessoas não teve como... Ocorreu, né, lá pelo... É que eu não lembro o nome. Lá pelos... eu acho que é conselho, né? Essa questão, assim, do... Qual que é a palavra? Que eles não achou muito Adequado. exato, aí eles não usaram, né? Certo. Aí essa classificação, ela acaba tendo mais de uma, né? Aí cada classificação é de acordo com a sua determinada modalidade, né? Essa classificação ela acabou sendo, no caso, devido à falta de aperfeiçoamento, né, já ocorreu também cancelamento, como eu tinha falado, né? De competidores por falta de competição, excesso, né? Também que seria competidores a mais. Foi exigido que o comitê, cada esporte fizesse um método para avaliar, né, essa questão, para avaliar e assim fazer testes para cada tipo de classificação, né, de acordo com a habilidade utilizada. Tá. Por que você acha que eles pediram para cada comitê de cada modalidade fazer separado, Pedro? Então, porque, por exemplo, vamos supor que hoje é o basquete na cadeira de rodas. Se a pessoa ela tem
vamos supor, uma movimentação no tronco, né, X, é diferente daquela que tem uma menor. Então, eu acredito que isso acaba interferindo, né, na questão assim, da movimentação. Acaba tendo uma desvantagem para aquele outro. Então, assim, sendo usado mais a questão do que realmente da capacidade que é usado naquele esporte, não vai ser mais exato essa questão da classificação. Ah, legal, perfeito, isso mesmo. Né? Evitando alguém ter uma desvantagem ali, né? Sim. Aí, além disso, né? A primeira vez que foi usada foi em 92 em Barcelona, né? Que oficializou. Isso, que foi oficializado, né? Sim, Aí isso mesmo. foi essa questão dessa classificação foi de certa maneira absorvida, né? Acabou fazendo parte aí das modalidades, né, professor? Então, aí o atleta, né, no caso, ele sofre uma avaliação, né, no caso que seria o médico, o profissional de educação, professor de educação física e o fisioterapeuta que faz essa questão dessa, como que eu posso, dessa análise, né? Sim. Cada um lá, aí tem no caso, né? Essa classificação é feita pelos três, né? Sendo que um, um, um classificador pode monitorar classificação por vários eventos, né? E ao longo dos eventos também é feita novas avaliações para ver como é que está o movimento, vamos supor, o movimento para essa pessoa está pior, vai ter que subir, descer de categoria, né? Para sempre manter essa questão. E assim também promover a questão, você queira ou não queira, um pouco da inclusão dessa pessoa. Okay. Né? Apesar que acaba não sendo inclusão, né? Por quê? De alto rendimento. Porque, na verdade, fiz a competição. Então, Pedro, mas nesse caso, a inclusão ela tem uma outra visão, tá? Muita gente confunde exatamente isso. Olha para você ver como mesmo visando competição e tudo mais, a inclusão ela tem um sentido anterior a isso, que é devolver à pessoa, né, a possibilidade de estar no meio social, para ela não se manter isolada. Então, ela se incluiu ali. E quando faz a classificação, que você permite, né, categoriza aí os níveis de dificuldade, você também está incluindo por quê? Porque você não põe ela para competir com uma pessoa que tem uma condição, por exemplo, de mobilidade melhor que a dela. Não, sim. Né? Apesar de parecer que está segregando ao dividir as categorias, né, falar que é competição, que poucos vão ganhar, mas a possibilidade da inclusão está aí, na experiência vivida que ela vai ter a partir do esporte competitivo. Porque na verdade, ao ele estar ali já é uma vitória. Quantas pessoas que não tenta para um conseguir? Então, e outra, né? Quantos não tiveram a oportunidade nem de conhecer o esporte? Sim. Né? Então, a gente acaba limitando. Então, por isso que, independente de ser competitivo ou não, né, esse processo da inclusão ele vai acontecer. Ou pelo menos deve acontecer. Em teoria. Na prática a gente não sabe, né? Às vezes pode ser que seja um pouquinho diferente, né? Mas vai lá, segue aí. Tá. Aí, essa classificação, né, no caso, que ela, no caso, ela é feita, como que eu posso falar? Aí ela é feita, né, a paralisia, no caso, é colocado paralisia, né, fatores neurológicos, né, são diversos tipos de deficiências que são, posso falar, são colocados aí, né? Sim. São avaliados, né? Aí, no caso, durante a competição, a classificação também é verificado o potencial funcional, né, do atleta,
né? Assim, eu li até essa parte que foi realmente que eu entendi, professor. Tá, beleza. Então, olha lá. Eu vou deixar você parar por aqui. Uhum. Aí eu volto a assumir o negócio. Quando a gente fala do atletismo em si, a gente tem dois tipos de prova no atletismo, certo? Certo. As provas de pista e as provas de campo. Todas as provas são feitas por todos os deficientes? Então, não todas. Nem todas. Por Nem que você acha que nem todas? porque tem alguns que existem, como posso falar, limitações que evitam ele poder ele fazer aquilo, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, a, a ideia central, como a gente falou no começo, é que eu consiga fazer adaptações na modalidade, né, tentando descaracterizar a modalidade o menos possível, mas que eu consiga atender a necessidade das pessoas com quem eu estou trabalhando. Tudo bem? Tudo bem? Então, olha só, eu vou mostrar para você o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Que tem aqui um monte de informação, e é bem legal, né? De cada modalidade. E eu vim para o atletismo, né? Para a gente entender como é essa classificação funcional, tá? Dos atletas, né? A partir da deficiência física, visual e intelectual. Então, olha lá. As deficiências, então, né? Elas são física, visual e intelectual. Pode estar no masculino e no feminino, né? Os dois gêneros de atendimento. E as provas são de pista, de campo e de rua. Então, o que a gente vê é o seguinte, ó. Existe, né, toda uma logística da divisão das modalidades, né, dentro da pista e tal, cada um tem a sua ideia. E no Paralímpico, o que a gente tem? Na pista, ó, as corridas de velocidade de 100, 200, 400 metros, o revezamento 4x400 e 4x100. As corridas de meio fundo, 800, 1.500, de fundo, 5.000, 10.000. Aí, aqui, né, ele põe como pista, mas aqui já é no campo, mas eu pulo essa parte. Salto em distância, salto em altura e salto triplo. Esses saltos, eles tinham que estar aqui no campo, tá? Tá no lugar errado. Na rua, eu tenho a maratona e a meia maratona. No campo, o lançamento do disco do clube, o lançamento do dardo e o arremesso do peso. Então, eu diminuo, né, significativamente a quantidade de provas que eu tenho dentro do programa olímpico e do programa paralímpico, né? Então, olhando assim, qual prova que você percebe de cara que não está aqui? Qual prova? Velocidade. Peraí. Meio seguida. Velocidade. Não me lembro agora. Ó, quando a gente fala o lançamento do disco, do dardo, do Certo. clube, né, do peso, Sim. faltou aqui o martelo. Ah, verdade, aquela bola de ferro. Aqui, ó, quando a gente fala do salto, salto em distância, altura e triplo, qual que não tem aqui? Com vara. Sim. Né? Então a gente e nas corridas você vê que não tem, por exemplo, a 3.000 com obstáculo. Então tem algumas provas que elas são inviáveis de serem adaptadas, adequadas para o público que tem, né, a deficiência. Então a gente tem que prestar atenção nessas possibilidades também. Então, quando a gente vai fazer essa classificação, o que acontece? Eles são divididos em grupos, né, de acordo com a deficiência,
com, atestado aí por um médico e tal, como você falou, mas eles veem também a ideia de como, né, essa pessoa tem essa deficiência. Então, por exemplo, ó, todas as provas de pista, a classificação ela começa com a letra T, de track, tá? Então, todas as vezes que você vê uma classificação de um atleta T e algum número na frente, você sabe que ele é um corredor, é um atleta de pista, tudo bem? Então, ó, de de T11 a T13, são as deficiências visuais. Esse é um grupo. T20, deficiência intelectual. T31 a T38, paralisia cerebral, né? Que vai de 31 a 34. E de 35 a 38 para. Desculpa. Paralisia cerebral de 31 a 34 para quem é cadeirante. Por quê? Porque a gente sabe que a paralisia cerebral, uma das consequências que ela traz, né, é a diminuição da mobilidade das pessoas, né? Mas para os que são andantes, a classificação fica de 35 a 38. Aí a gente tem T40 e T41 para os anões, de 42 a 44, deficiência de membros inferiores, de 45 a 47, membros superiores, 51 a 54, né, que competem em cadeira de rodas, e de 61 a 64, amputados dos membros inferiores com prótese. Então, a gente vê que essa classificação ela é bastante abrangente. E é claro que podem surgir novas classificações a qualquer momento. Basta perceber-se, né, que, como eu vou dizer, que essa classificação que é em vigor hoje está ficando ultrapassada porque já não atende mais às necessidades, né? Aí a gente muda, parece que eu mudo, né? Aí o comitê vai mudar. Quando a gente fala das provas de campo, a gente usa na frente o F, né? Porque é de field. Então, assim, F11, F13, se vocês forem ver, a classificação é igual, né? Porque o que muda dentro do número e dos grupos que ele atende? Só se a prova é de pista ou de campo. Tudo bem? Aí, só que tem uma coisa que é importante. Aqui a gente tem uma outra classificação, F51 a F57, os que estão cadeirantes. Então, por exemplo, eles têm sequela de poliomielite, lesão medular, amputação e tal. O que acontece? A ideia do comitê é que, mesmo com a classificação, a gente possa inibir, né, alguma vantagem para o outro, de repente até só por saber qual é a classificação. Então, a ideia sempre é manter o esporte o mais justo possível, né, o mais adequado possível para as pessoas que estão participando. Aí, os que precisam de guia, o guia também, né, entra nessa classificação. Porque, ó, o T11 é o que corre ao lado do atleta, né, guia, e usa cordão de ligação com salto, né, no salto em distância, é auxiliado por um apoio. T12, o atleta guia e apoio no salto são opcionais. E o 13 não pode usar atleta guia e nem ser auxiliado por um apoio no salto. Por quê? Porque muito provavelmente essa pessoa tenha um comprometimento menor do que os anteriores. Tudo bem? Aí você deve estar se perguntando assim, esse professor pôs esse monte de números na minha frente, falou rápido demais, eu não entendi nada. O que ele está querendo? Bom,
Eu fiz isso propositalmente, né? Por quê? Porque a minha ideia agora é o seguinte: não fazer com que você entenda assim. São muitas classificações, são muitos números, são muitas possibilidades que existem dentro do atletismo paralímpico. O que você precisa entender é assim: eu, enquanto profissional de educação física, preciso estar informado, preciso entender como eu vou adaptar, como eu vou fazer, para que eu tenha a chance de receber, né, esses alunos. Agora, tem uma coisa que é muito importante, é que além, né, ou melhor, muito além do receber, está a possibilidade de eu fazer a diferença, de eu garantir, né, para quem procura aí o atletismo paralímpico, a melhor estruturação, o melhor treinamento, a maior qualidade de informações. Só que para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso me atualizar. O Comitê Paralímpico Brasileiro sempre, pelo menos 2 vezes por ano, não agora esse ano na pandemia, né, mas pelo menos 2 vezes por ano, eles oferecem cursos inteiramente gratuitos para que você vá até lá o Centro Olímpico, né? E, e realmente consiga aprender, entender e fazer pelas pessoas que têm deficiência, né? E isso é muito importante, por quê? Porque você imagina um certificado chancelado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Olha o peso que é isso, olha o tamanho da responsabilidade, né, que é assumida por vocês quando vão fazer, né, um trabalho como esse. Tudo bem? Pedro, Uhum. tem alguma dúvida? Pouquinho. Diga. Tá. Você falou que a questão desse curso é 2 vezes por ano. Normalmente. Normalmente, isso. Pandemia nós não conta porque é doideira. Mas, geralmente, você sabe quais as médias dessas datas, assim? Não. Na verdade, eles não têm. Você pode fazer o seguinte: entrar nesse site, né, do Comitê Paralímpico e, e tipo, tem aqui, ó, receba a nossa newsletter. Aí você põe, né, como fala? Seu e-mail lá e você vai receber orientações deles direto. E daí você põe, quer ver, ó, vou por aqui, ó, cursos. Aí tem na busca aqui dos cursos, vamos ver o que ele vai falar. Teve um curso esses dias agora, do Comitê Paralímpico. Olha lá. Conteúdos. A Escola Paralímpica de Esportes, deixa eu ver, Congresso Brasileiro, ó, de Desporto Paralímpico Internacional, né? Congresso Brasileiro e Internacional. Notícias. Aí aparece um monte, ó. Ah lá, eles fizeram live como curso. Ah, deixa eu ver se fala de algum curso aqui. Não, por enquanto não está tendo nenhum. Mas teve um esses dias, né, do próprio atletismo. Só que daí o que acontece? Muitas vezes, né, a, ó, tem aqui assim, ó,
Educação Paralímpica, cursos EAD, link para outro site. Mas aqui na Educação Paralímpica, calendário dos cursos, achei. Está no Educação Paralímpica. Olha lá, solicitação do curso de iniciação. Então vai ter, por exemplo, agora, vamos ver quando vai ser. Calma que está abrindo aqui, muita calma nessa hora. O computador aqui, ele é lento. Olha lá, vai ter esporte paralímpico na escola, processo adaptativo, modalidades, aí tem 16 horas para cada modalidade, deixa eu ver quais modalidades, com certificado e tudo. Mas aqui não fala a modalidade. Aí tem a ficha de inscrição, aí tem alguns pré-requisitos, né? Para isso, daí que na verdade é bastante coisa que tem que ler aqui, mas a ideia é exatamente, ó, as 4 modalidades são atletismo, bocha, goalball e voleibol sentado. Então, por exemplo, quando você faz a inscrição, né? Por exemplo, esse para as modalidades na escola é para pessoal formado, tá? E ele tem 16 horas de duração, são quatro modalidades, então é um curso de 4 horas para cada uma das modalidades. Tá? Então você tem uma ideia de estudo. Ah, não, acabei de ver aqui, pode ser estudante também. Então, tem várias possibilidades que vão aparecendo e que às vezes, nossa, cara, eu fechei, ou burro, vão aparecendo e as pessoas deixam de participar, né? Então, olha lá, calendário. Nossa. Ah, não, só tem mesmo o... Ah, não, ó. Habilitação técnica e clínica de atualização. Ó, clínica de atualização está aberto no atletismo, natação, no halterofilismo. E na habilitação técnica está aberto o curso, ó, tem no atletismo, halterofilismo, natação. E ó, nível 1. Ah, não, mas agora tá nível 1 para a região Nordeste. Então, tem coisas que você vai ter que ficar acompanhando, né, aqui pelo site do comitê, para que você consiga ver quando abre, né, por exemplo, para a região, você faz a inscrição e pode fazer. Sempre ele é gratuito. Tudo, né, é por conta do comitê, né, o curso em si. Aí, por exemplo, teve um curso que eu fiz, né, o nível 1 do atletismo, que aí tinha alojamento lá no Centro Paralímpico aqui do Estado de São Paulo. Aí a gente pagou um valor simbólico para ficar alojado no Centro Paralímpico, porque você imagina, quase 100 pessoas alojadas, aumenta os gastos dele. Então a gente pagou acho que R$50, 2 dias. Mas aí eles deram, era beliche para todo mundo, né? Você dormia no beliche. Aí tinha o café da manhã e banho, essas coisas todas, né? Pra gente. Não tinha o almoço. O almoço e jantar eram separados. Mas eu acho que assim, são cursos, né? Que vale muito a pena a gente fazer. Ainda mais que você não paga. Porque, por exemplo, se você fosse pagar um curso desse, Você ia chorar. caríssimo. Você ia chorar de verdade. Né? Então, a gente precisa entender, né, que o trabalho, vamos dizer assim, ele precisa ser desenvolvido, né, com as pessoas e pelas pessoas principalmente, mas com conhecimento técnico, né, com a possibilidade de cada um estar
fazendo o melhor de si, mas com conhecimento, né? Porque tem gente que tenta fazer, que quer fazer, só que não busca, né, na ciência o conhecimento adequado para isso. Tudo bem? Mais alguma coisa? Não. Mas é muito bom. Pedrão, oi? É muito bom saber disso. Então, daí entra lá, procura o site do comitê, entra, se inscreve e começa, porque são oportunidades que valem a pena a gente Investir. investir, exato. Se você gostar de trabalhar com o pessoal com deficiência. Tem esse detalhe também, né? Porque tem gente que não se adapta, não gosta e tal. Então daí também não adianta ir lá e tirar o lugar de uma pessoa que tá afim, Sim. né? É que como eu nunca trabalhei com alguém com deficiência, eu não sei como seria, mas Sim, então, daí você não é que você já não gosta, você quer conhecer. sim. Já é um passo gigantesco para você gostar, entendeu? Porque normalmente quem não gosta não quer nem conhecer. Na verdade, eu penso assim, se você não conhece, você não pode, não tem como você falar, eu não gosto Sim. nessa parte. Então, mas tem gente que já não gosta, né? Que tem receio, por exemplo, de trabalhar com um deficiente, né? E não vai nem conhecer, entende? Uhum. Existe isso também. Então, é isso, cara. Por hoje a gente encerra. Muito obrigado pela atenção e semana que vem temos encontro marcado de novo. Isso aí, professor. Muito obrigado pela atenção. Falou, garoto. Até mais. Até mais.